pessoal, nós vamos começar alguns vídeos, algumas aulas sobre a geometria analítica, tá? Vamos começar pelos pontos mais básicos, inclusive lembrando a vocês a questão do eixo ortogonal cartesiano, que é algo que nós aprendemos no ensino fundamental. O eixo ortogonal cartesiano são duas retas reais. Depois que a gente começa o ensino médio, a gente trabalha com essa reta horizontal e essa reta vertical, mesmo que apareçam só números inteiros aqui para a gente, mas na realidade essa reta, tanto a horizontal, que a gente chama de abscissa, é isso? Abscissa. Como a reta vertical, que a gente chama de ordenada. Ordenada. Ok? Então, primeiro a gente lembra esses nomes, tá certo? Segundo, todas essas duas retas, elas são retas reais. Então, nela tem todos os números que a gente conhece, tá? Ok? Tem fração, tem números irracionais, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 7, tá certo? Tem todos os números que a gente aprendeu até agora, ok? A coordenada abscissa, que é a horizontal, geralmente a gente usa a letra X, geralmente, para determinar números que se referem a ela, e Y, a vertical, tá? Ok? Então, tá aqui um eixo, né, feito em branco. Nela nós temos várias coordenadas, tá certo? E na horizontal e na vertical. Qual a primeira coisa que nós temos que aprender na geometria analítica? Na realidade, a gente vai lembrar, né? Como marcar os pontos em um eixo ortogonal cartesiano, ou seja, um eixo com duas coordenadas. Lembrando que essas duas coordenadas, tanto a horizontal como a vertical, elas se encontram na origem das duas. Ou seja, o ponto aqui do meio onde elas se encontram é o ponto 0 para as duas, tá certo? No caso da horizontal, para a direita você tem todos os números positivos, para a esquerda todos os números negativos, tá? E no caso da vertical, nós temos em cima os números positivos, embaixo os números negativos, tá? Olha só, quando a gente divide esse eixo nessas quatro partes, né, nós temos um quadrante, que a gente chama primeiro quadrante, que é esse aqui, tá? Quadrante. Nós temos o segundo quadrante, tá? Nós temos o terceiro quadrante e nós temos o quarto quadrante, né? Sentido anti-horário, começando desse aqui, ok? Muito bem. Então, qual é a primeira coisa que nós vamos exercitar aqui? Nós vamos exercitar como marcar os nossos pontos no eixo ortogonal cartesiano, tá? Porque um ponto num eixo bidimensional, ou seja, tem horizontal e vertical, ele sempre tem duas coordenadas, tá certo? Ele sempre tem a coordenada horizontal e a coordenada vertical. Então, olha só, sabendo disso, então nós temos uma coordenada horizontal e uma coordenada vertical, ok? Então, por exemplo, quando eu vou marcar um ponto A que fica na posição 1, 4, eu tenho que lembrar que esse 1 ele corresponde à coordenada horizontal e o 4 a uma coordenada vertical. Então, por exemplo, se eu quero saber realmente a posição desse ponto A, eu tenho que subir
no 1 em direção à coordenada vertical e a coordenada vertical em direção à horizontal, tá? Então, aqui nós temos o ponto A, ok? Então, esse ponto é único, né? Se um ponto A é igual a outro ponto B, eles não podem ter a mesma coordenada. Se eles tiverem as mesmas coordenadas, é o mesmo ponto, tá certo? Então, olha só, o ponto B já muda, o ponto B é 2, 5. Antes da gente fazer o 2, 5, vamos fazer uma experiência só para você perceber como é importante você lembrar que a primeira coordenada é horizontal e a segunda vertical. Se você trocar, ó, vamos supor que você troque essa aqui. Em vez de marcar 1, 4, 1 horizontal e 4 vertical, você troque. Você marque 4 na horizontal e 1 na vertical. Olha só. Olha como vai dar um ponto totalmente diferente, ó. Olha só. Esse aqui seria o ponto que você marcaria, ó, completamente diferente. Vamos supor que essas distâncias aqui estejam em quilômetros. A quantos quilômetros você está da coordenada correta, não é? Então, é importante você não esquecer que a primeira coordenada é sempre a horizontal. Vamos para o segundo ponto, ponto B. Coordenada horizontal 2 e vertical 5. 2 na horizontal, abscissa, e ordenada 5, aqui, ó. Então, você, com o 2, você segue em direção à coordenada 5, e no 5 você segue em direção à coordenada 2. Encontrou? Aqui é o nosso ponto B, tá? O ponto C, agora são duas coordenadas negativas. Nenhum problema. Então, é só seguir. Menos 2, aqui ele. E a outra coordenada é menos 2. É menos 1 e menos 2. Então, menos 1 aqui. Ok? E menos 2 aqui. Ó. Então, veja. Eu peguei o menos 1 da horizontal, marquei ele aqui. Vou até apagar esse menos 2 aqui. Peguei o menos 1 da horizontal, peguei o menos 2 da vertical. Agora eu vou juntar em direção um ao outro. Ó. Veja que eu já achei facilmente aqui o ponto C. Agora vamos para o ponto D. Menos 2 e 4. Ó. Menos 2 continua na horizontal. E 4 agora. O 4 é positivo, então vou para cima. Tá? Menos 2 e 4. É o nosso ponto D. Vou marcar aqui o ponto D para a gente não confundir. Vamos para o ponto E agora. A coordenada horizontal é 2, não é mais negativo. Já está ela aqui marcada. E a nossa vertical é menos 4. Agora, aqui eu fui para cima. Agora aqui eu venho para baixo. Né? Então, fica 2 em direção ao menos 4. Então, vai ser mais ou menos aqui. Ok? O nosso ponto E. Já marca ele lá, dizendo que você já terminou. Agora, olha só esse ponto aqui. 0, 0. Ou seja, tanto é 0 para vertical, como é 0 para horizontal. Ou seja, esse ponto aqui fica bem no centro. Ok? Beleza? Então, esse ponto aqui é o ponto F, ó, bem no centro dos eixos. Ó. Que a gente chama, geralmente chama de origem. Origem do eixo, lá no centro. Agora, tem uma coisa que realmente o pessoal erra muito, né? Ou seja, G é o ponto 0, 5. Quando tem 0, aí geralmente o pessoal confunde. O 0 aqui, se você observar, ele está onde?
ele está na horizontal, certo? O 0 está na horizontal. Então, se o 0 está na horizontal, na horizontal eu já estou aqui. E o ponto da vertical é 5. Se o ponto da vertical é 5 e a horizontal é 0, tá? O ponto que você vai marcar, vou até mudar de cor, vai ficar diferente. Tá? O ponto que você vai marcar é na vertical. Ó. Esse é o nosso ponto G. Tá certo? Ok? Agora, se for o contrário, ou seja, se o 0 estiver na vertical, tá vendo o 0 aqui, ó? Na vertical, então significa que eu vou marcar o ponto na horizontal. Ó. É o ponto H. Então, veja, quando o 0 está na horizontal, o ponto é na ordenada. Quando o 0 está na ordenada, o ponto é na abscissa. Ok? Muito simples, o pessoal confunde pra caramba, tá? Olha só, o ponto I não é mais um ponto inteiro, é uma fração. Ah, Robson, mas não tem fração aqui. Como é que eu vou marcar um ponto de fração se as frações não aparecem aí para mim? É só você calcular aproximadamente. Por exemplo, 1/2 significa que é 1 dividido por 2, que dá a metade, ou seja, 0,5. Então, na horizontal, esse 1/2 está por aqui, ó. E 3/2 na vertical. 3/2 significa que é 3 dividido por 2, que dá 1,5. Então, esse 3/2 provavelmente está aqui, ó, entre o 1 e o 2, que é 1,5. Tá? Então, você põe aqui, ó, 1/2, vou colocar pequenininho aqui, 1/2, e aqui 3/2. Mesma coisa você faz agora, ó. Você estica aqui, ó, estica aqui também e acha aqui o ponto I. O ponto J também tem números assim que não aparecem aqui no nosso eixo, mas eles estão. Ah, por exemplo, raiz de 5. Raiz de 5, 2 vezes 2 é 4. 3 vezes 3 é 9. Então, fica um número entre 2 e 3, tá? Então, eu já marco aqui, ó. Entre 2 e 3, raiz de 5. E raiz de 11? 3 vezes 3 é 9. 4 vezes 4 é 16. Então, fica entre o 3 e o 4. Já marco aqui também, ó. Entre o 3 e o 4, raiz de 11. Mesma coisa, estico uma, estico outra. E acho o ponto J. Tá? Então, é uma coisa só de você prestar bastante atenção, tá? Que você vai achar todos os pontos que forem dados para você. Tá certo? Ok? Bem, agora vamos imaginar que eu tenho 2 pontos e eu quero saber a distância entre eles. Por exemplo, eu tenho um ponto, esse primeiro ponto aqui, ó. Que coordenada é essa? Vou chamar de ponto A, tá? Ponto A. A coordenada do ponto A, vou colocar aqui, ó. É x1. Ah, Robson, por que você está usando letra? Porque eu quero generalizar para chegar numa fórmula. Ok? E o ponto 2 é esse aqui, é o ponto B. Ó. O ponto B, vou colocar as coordenadas dele aqui, x2, y2. Ok? Bem, agora, mudando a cor aqui, vou colocar o branco aqui mesmo, eu quero saber qual é a distância entre esses 2 pontos aqui, ó. Você consegue me dizer a distância entre esses pontos? Quando as distâncias estão em cima de uma reta horizontal ou vertical, fica muito fácil, não é? Se eu quero saber a distância desse ponto Y aqui, ó, que é o quê? 0, Y1, não é?
E a distância entre esse ponto 0 e y2 é só você fazer o quê? y2 menos y1. Se eles estão em cima de uma reta horizontal, é a mesma coisa. Que ponto é esse? Esse ponto aqui vai ser x1, 0, esse x2, 0. Ou seja, vai ser x2 menos x1. Mas agora esses pontos estão na vertical, não é? Então, vertical não, estão na transversal. Ou seja, como é que eu vou saber a distância entre esses dois pontos? Eu chamo a atenção de vocês para uma coisa que nós aprendemos no ensino fundamental, chamado Teorema de Pitágoras. Vamos imaginar esse triângulo aqui, ó. A, B e C. Tá certo? Então, esse ladinho aqui a gente vai chamar de Azinho, esse ladinho de Bzinho e esse lado aqui de Czinho. Tá certo? Então, vamos lá. Se eu quero medir isso aqui, ó, no triângulo retângulo, que a gente chama de hipotenusa, tá? Que é o maior lado do triângulo retângulo, não sei se você está lembrado, mas aqui é 90 graus, não é? Por isso que a gente chama de ângulo reto, tá? Então, se eu quero medir isso aqui, o Pitágoras falou o seguinte, disse que o quadrado desse lado maior é igual à soma dos outros dois lados, ó, b ao quadrado mais c ao quadrado. Aliás, corrigindo, o quadrado desse lado maior é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados. Esse teorema aqui é chamado de Teorema de Pitágoras, tá certo? Por que eu estou lembrando você isso? Porque com esse teorema a gente vai poder descobrir a distância entre dois pontos. Observe que se eu fizer uma reta aqui na horizontal, aqui, ó, ok? E fizer uma reta aqui na vertical, eu vou ter um triângulo retângulo bem aqui, E eu estou querendo saber exatamente o tamanho dessa hipotenusa, que é esse ladinho aqui que vai do A até o B. Só que para fazer isso, eu preciso saber quem é esse ladinho aqui, ó. Esse ladinho eu já fiz aqui para você, ó. A distância daqui até aqui é esse menos esse. Ou seja, esse ladinho aqui é y2 menos y1. Não é isso? E esse ladinho aqui, ó, eu já fiz com você também, x2 menos x1. Ó, x2 menos x1. Ó, agora ficou bom. Por quê? Porque eu conheço os dois catetos. O que são os catetos? São os lados menores do triângulo retângulo. Eu já tenho eles dois. Então, eu sei que esse aqui ao quadrado vai ser igual à soma desses dois ao quadrado. Tá certo? Então, vou escrever aqui, ó, o AB, que é a hipotenusa, ao quadrado, vou colocar um parênteses aqui, é igual a esse aqui ao quadrado, ó, x2 menos x1 ao quadrado, vou aqui apagar esse B para liberar o espaço, tá? Ao quadrado, mais esse outro lado aqui ao quadrado, ou seja, y2 menos y1, isso ao quadrado. Olha só, se eu tirar a raiz desses dois lados, eu consigo saber o tamanho desse AB, ó, AB. Tirei a raiz desse lado, ficou AB. Tirei a raiz do outro lado, nós vamos ter x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Olha só, é exatamente o que eu preciso saber, que é o que? A distância entre o ponto A e B. Ok? Ah, Robson, mas isso aí é muita letra, muita coisa para decorar. Você não precisa decorar
essa fórmula. Sempre que você tem dois pontos, você diminui as coordenadas horizontais de um pelo outro, eleva ao quadrado. Diminui as coordenadas verticais de um pelo outro, tá? E eleva ao quadrado. O resultado você faz a raiz, se puder, senão você deixa a raiz. Você vai ter exatamente a distância entre os dois pontos. Coloquei aqui a formulazinha aqui, ó, mais bonitinha, para você perceber como é isso mesmo. Ok? Você vai entender melhor quando você fizer um exemplozinho bem básico. Olha só. Ele me deu dois pontos. Ponto A é o 1, 2. Ó, veja só, é o nosso primeiro ponto. Não preciso nem marcar. No ponto B é o segundo ponto. Então, olha só. Se eu quero saber a distância, eu vou usar essa nomenclatura, sabe? A distância entre A e o B, o que eu vou fazer? Ó, eu vou colocar uma raiz. Essa parte aqui você tem que lembrar. Coloca uma raiz e faz o quê? Olha só. Quais são as coordenadas horizontais, né? O 1 e o 4? Você faz 4 menos 1. Aí eleva ao quadrado. Mas, quais são as coordenadas verticais? 7, 2 e 7. Ou seja, 7 menos 2. E eleva ao quadrado. Pronto, o resto agora é uma continha que você com certeza você vai conseguir fazer. Olha só. 4 menos 1, 3 ao quadrado. 7 menos 2, 5 ao quadrado. Ou seja, a nossa distância, eu vou até colocar de novo, distância entre o nosso ponto A e B vai ser raiz de, vamos lá, 3 ao quadrado dá 9. 5 ao quadrado dá 25. Então, nossa distância vai ser, olha só, raiz de 9 mais 25, que seria 34. Ah, Robson, mas 34 não tem raiz exata. Não precisa ser exata. Você está dizendo que a distância, né, entre os dois pontos que foram dados é raiz de 34, que é um número entre 5 e 6. 5 vezes 5 é 25, 6 vezes 6 é 36. Então, é entre o número 5 e 6. É se você quiser dar aproximado, 5, alguma coisa. Tá certo? Então, veja que não precisou decorar nem a fórmula. Eu apenas diminuí as coordenadas horizontais, levei ao quadrado. Diminuí as coordenadas verticais, por isso que é bom você colocar o ponto um embaixo do outro para você não confundir. Eleva ao quadrado. Depois, faz as continhas, você vai chegar no resultado. Olha esse outro aqui. Ó, eu quero saber a distância entre o ponto A, 1, 3, e o ponto B, 4, 1. Vamos lá. Quem são as coordenadas horizontais? Esses dois primeiros aqui. As verticais, esses dois segundos aqui, tá? Então eu faço distância entre A e B vai ser, olha só, as horizontais, 4 menos 1. Ah, professor, eu posso fazer ao contrário? 1 menos 4 dá no mesmo. Tá? 4 menos 1, porque você vai levar ao quadrado mesmo, né? Mais 3, você fez 4 menos 1, então você vai fazer 1 menos 3. 1, sempre a mesma direção, tá? 1 menos 3 ao quadrado. Ok, a distância, então, entre o ponto A e o ponto B vai ser raiz de 4 menos 1 dá 3. Não esquece ao quadrado. Mais 1 menos 3 dá menos 2, também ao quadrado. Então, a distância entre o A e o B vai ser raiz de, aqui dá 9 e aqui dá 4. Ou seja, resposta, raiz de 13.
3 vezes 3, 9, 4 vezes 4 dá 16, então vai ser entre um número entre 3 e 4. Mas ela é a nossa distância entre esses dois pontos. Você percebeu que eu não precisei fazer o desenho, não é? É claro, no próximo vídeo a gente vai tratar de alguns pontos que você precisa tomar cuidado, né? Vamos fazer um vídeo só com exercício de distância entre pontos e depois a gente vai mais adiante, ok? Então, se você gostou desse vídeo, você curte, compartilha e também se inscreve e ativa o sininho para você receber algum vídeo novo, notificação de algum vídeo novo que eu venha colocar no canal, tá certo? Grande abraço e até o próximo vídeo.